Pode ser agora, Ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva a qualquer hora. Ele vem. Falta alguns segundos pra canção parar, e depois do fim tente continuar, contando os seus dias pra não se perder. Contagem regressiva. Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a gloriosa paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Antes de continuarmos os nossos estudos, eu peço que você feche os seus olhos e vamos pedir a presença do Espírito Santo para nos revelar e abrir a nossa mente e o coração para as verdades que vamos aprender no dia de hoje. Minha voz, Senhor, e concede o teu perdão, restaura minha vida em teu amor. Esta é minha oração. Muito bem, falamos então já sobre como tudo foi criado no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Vai demonstrando aí o relato da criação como a Bíblia descreve. Nós extraímos duas grandes lições desses dois primeiros capítulos, e a primeira delas é o surgimento do sábado, um dia especial que foi feito depois de toda a criação. Ou seja, ele foi um dia a mais no calendário para que tivesse um propósito. Então, no episódio anterior nós vimos qual é o propósito do sábado. E também extraímos a lição do casamento. No sexto dia, o homem e a mulher foram criados e tinham um grande propósito: encher a terra, governar a terra, dominar sobre animais, sobre a terra, sobre os animais aquáticos, sobre os animais herbívoros, os que rastejam. Todas as espécies de animais seriam dominadas pelo homem. Quando Deus descreve ali homem, Ele está se referindo ao casal, homem e mulher. Então o papel do homem e da mulher como família é fundamental no processo da criação, da ordem das coisas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre ordem das coisas. Como é que Deus tem todas as coisas criadas sobre uma ordem? Nós podemos dizer que tudo que Deus fez está sendo regido da forma mais correta possível e absoluta. Deus tem tudo sob controle, e esse controle nós podemos chamar de leis. Exatamente isso. É interessante falar de lei antes de falarmos sobre a queda do homem, sobre como surgiu o mal. Nós temos que nos atentar que toda a criação e todo o universo, inclusive quando o homem foi criado com a mulher, a ele foi determinado leis, e Deus vai ensinar agora essas leis ao casal, que são as leis que vai protegê-lo para que tudo vá bem, para que ele seja próspero, para que seus filhos cresçam em sabedoria, em verdade, em temor a Deus. Então foi estabelecido o sábado para que eles adorem ao Criador,
e agora eles vão governar sobre todas as coisas que foram criadas. Então todas as leis de Deus estavam ali, já em pleno funcionamento no universo. E cabia ao homem aos poucos conhecer essas leis. Nós sabemos que a ciência hoje ela já descobriu diversas leis, muitas leis. Muitas leis hoje explicam o funcionamento das coisas, da terra, do céu, dos astros. Nós descobrimos durante a nossa história que a terra gira, nós descobrimos que a terra dá, inclusive, voltas em torno do sol, e aí estabelece-se as semanas, os anos, os séculos, né? Tudo vai fazendo sentido quando você vai conhecendo as leis da natureza. Mas não são só as leis da natureza que regem a vida. As leis morais, que são as leis eternas, são leis que vão ser colocadas no coração do homem por Deus. Então, à medida que Deus vai ensinando ao homem, Ele vai ensinando as suas leis. Nós sabemos que em Moisés, lá no Monte Sinai, foi dada a ele a prescrição dos 10 mandamentos. E Deus estava dizendo, escrevendo ali, as leis morais, as leis em que rege como que o ser humano tem que se relacionar com Deus e se relacionar com o seu próximo. São como se fossem regras de ouro, são leis fundamentais para que o bom funcionamento de tudo que foi feito por Deus continuasse. Então existe a lei moral, a qual o homem deve adorar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar. E por que nós sabemos que é desta forma? Porque quando nós vamos para o relato da criação, nós percebemos, como eu já falei na primeira aula, que a primeira coisa que Deus fez depois de tudo criado foi mais um dia de adoração, que é o sábado, para que o homem se lembrasse de quem é o Criador. Existia alguém para adorar, existia alguém para se relacionar, uma pessoa, alguém superior, um ser superior, com bondade, com muito amor e com muita misericórdia, no qual as criaturas humanas deveriam ter relacionamento com Ele. Mas também existia o próximo. As famílias iriam se multiplicar na terra, pessoas iriam para longe, outros teriam características diferentes, outros teriam mais inteligência, criatividade, outros teriam mais aptidão em algumas coisas, outros menos. Com o tempo também nós sabemos que o fator localização, o fator cultural iria fazer parte da vida dos seres humanos, trazendo características diferentes no corpo, na mentalidade, e todas essas diferenças deveriam ser respeitadas e moral. Então tudo estava perfeito. Cabia ao homem entender essas leis e praticá-las no seu dia a dia. Então tudo que era bom foi criado por Deus, regido pelas suas leis que são eternas. Mas então agora cabia a Deus provar o homem. Então nós descobrimos que em determinado momento o homem deveria ser provado para saber se realmente ele tinha aprendido a amar a Deus pelo que Ele é, ou temer a Deus com medo das suas punições. E para isso então é que entrou um novo cenário na história do homem, né? Que é o cenário entre quando um ser, uma criatura criada por Deus aqui na terra, a serpente, né, um dos animais. A Bíblia diz que ela é o mais sagaz, o mais astuto dos animais. Ele foi usado, vamos dizer assim, para
conversar com ela e introduzir a ela uma dúvida. E quando nós percebemos o diálogo ali no capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos que o animal faz uma pergunta para Eva e quer saber se realmente o que Deus falou era exatamente o que Eva tinha entendido, que ela ia morrer em algum momento. E Eva disse: é exatamente isso que Deus disse, que assim que nós comermos dessa fruta que está no meio do jardim, que Deus proibiu, nós morreríamos. Então a serpente coloca uma dúvida no coração de Eva e diz: olha, não é bem assim a história, vocês não vão morrer. E quando esse contraponto é colocado no coração de Eva, aquele contraponto vai trazer a ela uma reflexão, né? De uma liberdade de escolha. Então no cérebro e no coração de Eva surgiu a pergunta: será que nós devemos comer e ser mais sábios? Ou simplesmente não comer e obedecer a Deus sem saber o que vai acontecer? Então essa é uma dúvida que é plantada no coração dos homens desde a sua criação. A tentação no Jardim do Éden é uma tentação que está no coração dos homens até o tempo de hoje. O diabo, ele através das suas artimanhas, através dos seus ardis, né, ele planta no coração do homem a dúvida sobre a existência de Deus. E se de fato vale a pena cumprirmos regras e as leis de Deus, né, sem saber o nosso futuro, ou se vale a pena simplesmente desfrutarmos do prazer que está ali diante dos nossos olhos e sem a consequência da morte. Então foi isso que aconteceu com Eva. Ela simplesmente procurou saber como seria essa nova vida de conhecimento, de sabedoria, correndo o risco da morte. Porque ela não sabia que essa morte não era uma morte imediata, mas uma morte espiritual, uma morte de relacionamento com Deus. Ou seja, a santidade, a pureza era uma cobertura na vida do casal. E a partir do momento que eles optaram em abrir mão desse princípio, eles abriram mão do princípio da proteção. E por isso o pecado chegou ao planeta Terra. Nós vamos falar sobre a criatura que trouxe esse pecado, que trouxe esse problema, que todos nós já conhecemos. Nós vamos olhar para a Bíblia e entender o porquê que ele chegou aqui na Terra com esse projeto, com esse propósito, e um projeto e propósito que foi permitido por Deus. É interessante sabermos que a tentação não foi algo de rebeldia de Lúcifer, e sim uma autorização de Deus para que os homens pudessem ser provados e para que o homem pudesse escolher com a sua liberdade de escolha amar a Deus ou simplesmente desobedecê-lo. Amém? Vamos ficar por aqui e até o próximo episódio. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.